RetroArch, definitivamente o melhor amigo do retro gamer, mas que pode ser um pouquinho assustador porque ele tem uma interface que não é assim tão intuitiva. Ela não é assim tão fácil de entender, tem alguns passos para você poder configurar para deixar rodando liso, mas uma vez isso pronto vai te economizar um tempão. E nesse vídeo de hoje eu vou explicar exatamente como a gente configura o RetroArch do começo ao uso. E isso serve para o seu dispositivo Android ou até mesmo Windows. Vamos nessa? Então pega seu controle e vem comigo. Baixando o RetroArch. O primeiro passo é bem simples. No Android ou no Windows, acesse retroarch.com, que lá tem o link direto para downloads oficiais. O site detecta seu sistema e facilita o download. E tem duas opções: Nightly, que é uma versão mais nova, porém ainda em testes, e a Stable, que é uma versão mais confiável. Escolhe a sua favorita, aí é só baixar e instalar. Ao abrir o app pela primeira vez, pode parecer um pouquinho intimidador, mas não se preocupa porque é mais simples do que parece. Agora sim, vamos começar com as configurações. Atualizações. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é deixar o RetroArch com tudo atualizado. Para isso, logo no menu principal, clica em Atualizador Online. Clique em todos os itens da lista que começam com Atualizar. Atualiza tudo e bora para o próximo passo. Instalando núcleos. Os núcleos ou cores funcionam como emuladores dentro do RetroArch, o que permite que a gente jogue os diversos consoles no mesmo programa. Para baixar, vai em Carregar núcleo e em seguida em Baixar um núcleo. Calma que essa lista assusta porque tem coisa pra caramba aí, cheia de console que você pode até nunca ter ouvido falar, mas tá tudo bem. A gente pode simplesmente ir para os que a gente já conhece. E é claro que eu vou te recomendar alguns. Inclusive você vai reparar que tem vários núcleos que tem nome de emuladores mesmo. Game Boy Advance, MGBA. Game Boy e Game Boy Color, Gambate. Nintendinho, Nestopia. Nintendo 64, Mupen 64 Plus. PlayStation 1, PCSX, Rearmed. Mega Drive Game Gear, Genesis Plus GX. Sega Saturn, Yabayus. Super Nintendo, SNES 9X, Dreamcast, Flycast, 3DS, Citra, Nintendo DS, Melon DS, PSP, PPSSPP, GameCube Wii, Dolphin. Selecione os que você quer e ele vai baixar tudo. Quando tiver essa hashtag do lado, significa que já está instalado. Inclusive, você pode baixar mais de um núcleo por sistema e ir testando qual funciona melhor para você, adicionando jogos. Depois de baixados todos os núcleos e você organizou todos os seus jogos nas pastinhas deles, é hora de adicionar esses jogos no RetroArch. No menu principal você vai clicar nesse ícone que é uma listinha. Aí, clique em Importar conteúdo e Analisar diretório. Vai navegando até a sua pasta de ROMs e clique em analisar esse diretório e o RetroArch vai escanear sua pasta para adicionar os jogos. Que ele organiza tudo bem direitinho, viu? Você não precisa ser específico e pedir para ele escanear uma pasta por vez. Basta você selecionar a pasta de ROMs que ele vai pasta por pasta sozinho. O processo demora, mas acontece. Abrindo jogos. E finalmente, depois de ter adicionado os jogos, a gente quer o quê? Jogar. Então, no menu principal, vamos naquele ícone da listinha e lá embaixo você vai ver que aparecem os nomes dos seus sistemas. Clique em algum deles para ver uma lista com os jogos. E a parte mais legal disso tudo é que se você estiver conectado na internet, ele vai dando as imagens da capinha para deixar tudo bem organizado. Para rodar um jogo, basta clicar no que você quer. Vai abrir um menu com algumas opções, clique em executar e logo em seguida vai aparecer a lista dos núcleos sugeridos. Clica no que você quiser, caso você tenha baixado mais de um para o mesmo sistema, e clica novamente em executar. Pronto, o jogo vai abrir. Configurando controles. Se você prefere jogar usando a tela touch, você não precisa nem se preocupar porque o RetroArch já vem com tudo muito automático. Agora, se você quer usar um controle externo via Bluetooth ou cabo, aí você vai precisar ter um trabalhinho a mais de mapear os botões. Vamos clicar no ícone da engrenagem que aparece ali no canto. Ele vai abrir um menu com um monte de opções. A gente vai primeiro de tudo em Entrada. E calma de novo, eu vou passar por alguns desses detalhes para te ajudar. Continua comigo. Em Entrada, clique em Retropad Binds e depois em Controles da porta 1. Mais uma listona de coisas meio assustadoras. Eu avisei que essa interface não é a coisa mais linda, mas calma, a gente vai superar. Aqui, apesar dessa lista inteira, o que interessa mesmo é esse item aqui. Definir todos os controles. Quando você clicar aí, o RetroArch vai começar a te dar uma lista de comandos que basicamente você vai obedecendo o que ele te pedir. Você tem alguns segundos para definir o botão que você quer para cada ação.
Uma vez definidos os controles, eu preciso explicar uma coisa. Teclas de atalho. Teclas de atalho vão salvar a sua vida. Então, se liga. De volta ao menu Entrada, a gente vai clicar em Teclas de atalho e logo na primeira opção que diz Ativar teclas de atalho, o que é basicamente onde você vai definir qual tecla você vai querer para executar algumas funções junto com outras teclas. No meu caso, eu gosto de usar o Select. Agora a gente vai para as opções que eu considero importantes. Eu vou pular umas aqui, tá bom? Ativar menu. Essa tecla que vai trazer o menu do RetroArch para você poder configurar algumas opções dentro do jogo. No meu caso, eu gosto de usar o botão de voltar do Android ou em algum controle externo usar o L3. Sair. Isso fecha o RetroArch. Geralmente eu uso o Start Select. Avanço rápido, segurar. Isso significa que clicando no Select mais um botão, você vai acelerar o jogo enquanto você estiver apertando esse botão. É ótimo para pular cutscenes super longas. Eu gosto de usar o Select mais o R2, carregar jogo salvo, para quando você quer continuar um jogo que você salvou. Uma das maravilhas da emulação, eu uso Select e R1, salvar o jogo, para salvar o seu progresso a qualquer momento do jogo. Select mais L1. E logicamente, gente, essas são as teclas que eu gosto de definir usando do meu jeito, mas você fica à vontade para configurar do seu. Nesse menu você também tem algumas opções de controle por sistema. Por exemplo, no caso do Nintendo DS ou 3DS, a gente tem as opções de teclas de atalho para alternar entre as telas, e isso facilita muito. Agora, antes da gente ir para o próximo passo, tem que salvar essa configuração, tá bom? No nosso menu, clica na casinha para ir no menu principal, desce até a parte que diz Arquivo de Configuração e clica em Salvar Configuração Atual. Com essas configurações que você fez até aqui, você consegue se virar facilmente no RetroArch, mas eu vou ainda um pouquinho mais fundo com algumas configurações de emulação. Adicionando BIOS. Se você quer jogar jogos de PlayStation 1 e PlayStation 2, você vai precisar adicionar BIOS no seu RetroArch. Nas configurações rola até chegar em diretórios. Abre e logo na primeira opção tem um item chamado Sistema/BIOS. Esse é o caminho onde você vai precisar instalar suas BIOS, que é basicamente baixar e colocar dentro da pasta. Não tem segredo. As que você precisa eu vou deixar escrito aqui na descrição do vídeo e é só procurar na internet e é nóis. Configurando shaders. Os shaders nada mais são do que filtros que vão melhorar a qualidade da imagem. Você pode também colocar algumas sobreposições que imitem telas LCD, telas CRT, enfim. Para isso, abre o jogo e acesse o menu. Rola o menu até a opção Sombreadores ou Shaders. Geralmente as opções Sombreadores de vídeo tá ativa, mas se não tiver, é só clicar que vão abrir mais opções. Agora a gente vai em Load Preset e em Shaders GLSL. Aí dentro a gente tem um monte de opções e em geral uma experiência muito pessoal e eu sugiro mesmo que você vá experimentando um e outro. Inclusive dá para você fazer até algumas combinações de shaders para ter resultados melhores, mas eu gosto de aplicar são sempre os que estão na pasta Anti-Aliasing, porque isso daí vai dar uma suavizada nas imagens de console mais antigos, deixando mais bonitinho, menos quadriculado, usando tela cheia. Tem gente que não curte muito jogar os jogos na sua resolução nativa e preferem dar uma mudadinha. Para isso, assim que você começar o jogo, abre o menu, clica na engrenagem de configurações, vai em Vídeo, Escala e aqui em Proporção da tela você pode deixar em Completa. Você pode alterar isso para todos os jogos, é claro, mas pode ser que você tenha um resultado meio esquisito. Outra opção bacana de ligar aqui é ativar Dimensionar com valores inteiros. Isso permite que seu jogo seja redimensionado de uma forma otimizada sem deformar muito os pixels. Configurações por núcleo. Cada núcleo que a gente instala, ele meio que já funciona direto sem precisar configurar nada, porém, cada um tem também as suas configurações particulares. Para acessar essas configurações, abra um jogo, aperta o botão para trazer o menu rápido e acesse Opções de núcleo. Aqui você vai sempre ver as coisas que podem mudar de núcleo para núcleo. Eu vou mostrar uns exemplos. Aqui nesse jogo de GBA, na parte de vídeo, eu posso escolher as paletas de cores, dizer se eu quero usar bordas, mudar a correção de cor, ativar efeito fantasma, que deixa o jogo mais com uma carinha de Game Boy mesmo. Já no menu do DS a gente tem algumas opções de tela, onde você consegue escolher a orientação da tela, se você quer uma tela ou duas, qual a função do touch. No menu do Dolphin Pro GameCube você tem as opções de aumentar a resolução, mudar o idioma, aplicar hack de widescreen. Cada um vai ter sua opção e caso você queira salvar as modificações que você fez, basta abrir as opções de núcleo como a gente fez e em gerenciar e salvar opções do diretório de conteúdo. Assim as mudanças ficam permanentes em cada sistema. Alterando a interface. A carinha do RetroArch não é assim a coisa mais atrativa, ela parece até um desses sistemas de computadores bem antigos, sem cor, só texto.
mas a gente tem como melhorar isso e deixar a experiência bem melhor. As opções são poucas, mas elas podem ser bem interessantes. Em configurações, acesse a interface do usuário e na parte de menu você pode escolher 4 opções. Ela fica lá embaixo. Selecione uma das opções, volta para o menu principal e sai do RetroArch. Só assim ele vai aplicar essa mudança. Mas são essas as carinhas delas. GLUI, que é essa que a gente estava usando, Ozone, RGui e XMB. Dentro de cada um desses temas do menu, você também pode alterar as configurações clicando em aparência, onde você pode mudar a escala, a opacidade do menu, colocar uma imagem de fundo, aumentar a fonte, mudar o esquema de cor, tipo o que eu fiz aqui no meu, eu deixei com essa cara meio de PS Vita, mas mais roxinho. Dentro desse menu você vai ter uma opção chamada Notificações e Visibilidade das Notificações. Aí basicamente você pode ativar algumas opções, como exibir o FPS, o uso da memória e outras notificações que você pode escolher ter ou não. Outra coisa que talvez você queira fazer dentro desse menu é desativar o controle de touch que fica aparecendo na tela em cada jogo que você abre. Para isso, é só ir no menu de configurações, interface do usuário, sobreposições de tela e desativar a primeira opção. Retro Achievements. Imagina você jogar jogos antigos, tipos do Super Nintendo ou Mega Drive, e ganhar troféus pelas suas conquistas. Mais ou menos como acontece no PlayStation, dá pra fazer isso com RetroArch também, só que com jogos retrô. É isso que os Retro Achievements fazem. Quando você joga com o RetroArch e se conecta ao site retroachievements.org, você começa a ganhar essas conquistas por fazer coisas legais ou difíceis nos jogos, como passar de uma fase sem perder a vida ou derrotar um chefão sem usar o power-up. Para ativar essa opção, vamos no menu principal, configurações e conquistas. É só logar com a sua conta do Retro Achievements e começar a colecionar seus troféus. Front-ends. O RetroArch vai te poupar muito tempo, mas ele, associado a um front-end, vai deixar a sua vida muito mais bela e organizada. Um exemplo deles é o Daijisho. Todas as configurações do RetroArch ficam guardadinhas ali. Se você não sabe, front-end são basicamente programas que te ajudam a organizar e acessar seus jogos de um jeito fácil e visualmente legal. Em vez de ter que mexer em pastas e arquivos no seu dispositivo, o front-end já faz isso para você. Ele mostra todos os seus jogos com imagens, descrições e até separa por tipo ou ano de lançamento. É isso que o Daijisho faz, mas tem outros como o Dig, Launchbox, Pegasus, Emulation Station. Inclusive, aqui no canal tem vídeos de como configurar o Daijisho no Android e também o Emulation Station. Considerações finais. É isso, com essas dicas você vai conseguir dominar o RetroArch e ter uma estação de emulação na sua mão facinho. Claro que teria muito mais o que falar, mas isso pode render outros vídeos. Qual a sugestão que você tem? Deixa aqui nos seus comentários e se tiver alguma dúvida, escreve pra mim também. Espero que você tenha gostado, não deixa de me seguir para não perder mais nada, eu sou o Phil e por enquanto, game over!